Shalom, sou o Trigo. Hoje eu queria trazer um provérbios que me fez refletir muito e fez eu refletir com que o como isso acontece nos dias atuais. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio, e ele o amará. Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Em Provérbios é caracterizado dois tipos de pessoa: aquele que é sábio e aquele que possui discernimento. Não é impossível existir uma pessoa que possua os dois, não é. Mas, pelo discernimento de espírito que Cristo está me dando agora, aquele que possui discernimento é aquele no qual, como base, Cristo vai falando tudo aquilo no qual ele precisa entender. E está escrito: aquele que tiver discernimento, que se oriente. Ou seja, receba orientação. Aquele que é sábio, ele possui sabedoria por meio do seu conhecimento. Mas também está escrito na passagem que eu li: não repreenda o zombador. Aquele que é escarnecedor, aquele que zomba, ele por motivo algum possuiria conhecimento. Só que isso não significa que seriam pessoas no qual não possuem conhecimento. Isso meio que bate uma com a outra, não faz sentido. Só que se você parar para perceber, muitas pessoas possuem a sabedoria, mas a utilizam para o mal. Elas machucam pessoas por pessoas e por aí vai. Só que estamos num período no qual as pessoas elas tendem a falar muita besteira. Muita besteira. Isso não significa que elas não devam ser amadas, né? Não significa isso. Mas eu quero me referir que não devemos repreender essas pessoas. Aí, mas o que você quer dizer, Trigo? Você é louco? Você está querendo dizer mesmo que não devemos repreender aqueles no qual agem na conduta que vá ante o nosso mestre? Claro que devemos, é óbvio que devemos. Mas há momento para momentos. Pois está escrito, se não me engano, em Mateus e provavelmente em Lucas, né? Mas está escrito em Mateus e provavelmente Marcos também, que Jesus fala para que a gente não se preocupe com aquilo que a gente vai dizer diante às autoridades ou diante aos poderosos, né? Digamos assim. Estou parafraseando. Por que ele diz isso? Porque não somos nós que falamos algo, mas Jesus que nos usa para falar algo. Jesus é personificado em meio a nós quando possuímos o Espírito Santo. O que isso quer dizer? Está escrito que o Espírito Santo nos guiará e nos conduzirá. Ele vai falar aquilo no qual a gente não conseguiria falar. Por isso não se preocupe quando estiver em meio a essas pessoas. E isso é colocado à prova quando Pedro vai lá e Pedro e João, em meio a como se fosse um tribunal, ele consegue responder os fariseus, que antes ele provavelmente não conseguiria. Ele com certeza não conseguiria, ele não saberia o que dizer. Mas isso é colocado à prova quanto mais a Jesus. Quando ele foi colocado na casa de... me esqueci o nome do fariseu. Os fariseus começaram a esbufetá-lo, vendando os seus olhos. Mas é estranho que Jesus ele permanece em silêncio. E é escrito que ele foi levado como uma ovelha aos seus tosqueadores, em Isaías 53. Tô falando tudo errado aqui, porque eu não anotei nenhum roteiro. Mas isso faz com que a gente reflita. Jesus em silêncio. Também era o Espírito Santo usando ele. Ele mesmo em silêncio, era o Espírito Santo que estava usando. E ele disse: não se preocupem com o que dizer, pois ele dirá por vós, né? Então, não está escrito isso, mas é isso que quer dizer. Não precisam se preocupar. Assim como Pedro conseguia conversar, Jesus não falou nada. Ele não falou nada enquanto o apanhava. Claro que depois ele respondeu aos fariseus, mas por um breve momento, enquanto eles faziam perguntas no qual não eram, obviamente, verdades, ou pelo menos não batiam com o que eles queriam que fosse a verdade, Jesus não respondeu. E ele disse que você não precisa se preocupar, pois o Espírito Santo falaria por você. Então por que nos preocupamos sempre em querer ser os mais justos naquilo que devemos falar, quando está escrito, primeiro capítulo de Apocalipse, versículo 15, os pés de Jesus são semelhantes provavelmente do anjo, são semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinadas numa fornalha. Um amigo meu, enquanto eu trabalhava, estava me falando sobre que naquele período não havia espelhos de vidro, como existem hoje. O que significa? As pessoas tinham que polir
polir um metal ou bronze para poder verem-se, para poder verem a si mesmo. O que significa? Por mais que a pessoa tente buscar conhecimento, ela se frustrará. Ela vai se frustrar se isso for um conhecimento puro. Se ela tentar buscar lá dentro da sua mente o que ela deve falar, ela não saberá, pois não é ela que fala, mas o Espírito Santo. Às vezes você está em silêncio, já é o Espírito Santo te guiando para não falar nada. E eu tenho uma fé que aquilo que eu digo talvez possa chegar a alguém, de saber que ela não se deve sequer estar na roda de zombadores, pois ele o zombará de volta. Ele por natureza não compreenderá aquilo que tu diz, então de nada adiantará. Pois como é feliz, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia de zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É como árvore plantada junto ao ribeiro, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Percebam que em meio ao rio, árvores que são plantadas em volta a ele, elas tendem a não murchar. É muito mais difícil. Até onde eu quero chegar, né? Devemos ser como essa árvore plantada em volta do ribeiro, pois também em Apocalipse está escrito. Então hoje um anjo me mostrou um rio de água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. Devemos ser como uma árvore plantada em volta a esse rio. Uma árvore no qual dá fruto no tempo certo. Uma árvore no qual flui no tempo certo. Não somos a água, somos a árvore, mas fluímos aquilo que dizemos e não falamos naquilo que não devemos falar, pois em Eclesiastes está escrito que tudo tem o seu tempo. Então não devemos nos preocupar com aquilo que dizem, mas apenas preocupar-se em orar por eles e amá-los. E eu entrei nesse debate quando um amigo meu questionou-se também, quando ele tinha vontade de dizer algo, mas ele não conseguia, para pessoas que falavam sobre coisas absurdas. Mas é por causa disso. O Espírito Santo fez com que ele não dissesse nada, pois mesmo que ele fosse bem no fundo da sua mente, poder usar uma palavra como se ele não se lembrasse de nada. E o mesmo aconteceu comigo, e logo, como base, senti o discernimento, pois não acredito que eu seja o que possui conhecimento, pois não me lembrei de nenhum desses versículos até anotá-los. Mas eu quero dizer que se aos pés de Jesus foi descrito como bronze, e se naquela época as pessoas olhavam para o bronze para poder ver a si mesmo, então lembrem-se, a menos que a pessoa venha a rebaixar-se aos pés de Cristo, ela poderá olhar para si mesma. Se as pessoas naquela época precisavam olhar para o bronze extremamente polido, então os pés de Cristo realmente for polido, o que significa? É o único momento no qual você pode ver a si mesmo. Apenas rebaixando-se aos pés de Cristo, que poderá ver a si mesmo. Essas pessoas que ainda não conhecem Cristo, ainda não viram a forma mais bela que poderiam ver em toda a sua vida, elas não saberão disso. E você, por amor, deve fazer algo do tipo. É tanto que em Apocalipse também é escrito: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos do meu nome, por causa do meu nome, e não tem desfalecido. No entanto, contra você tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Portanto, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei seu candelabro do lugar dele. Há, porém, uma coisa que tenho a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também os odeio. O que significa? Mesmo que você tenha as melhores intenções, enquanto você não amar, suas palavras são em vão, pois amar é sacrifício. Quando você ama, você deixa de dizer algo para alguém que você ama. Quando ela, por muitas vezes, te ofende, mas você tudo suporta, como também está escrito. Mesmo aquelas pessoas que você sequer conhece, mas Cristo diz: ame uns aos outros como se amasse a si mesmo. O ser humano já se ama demais. O fato de a gente cometer pecado já mostra que a gente tem mais amor à nossa carne. Quando você machuca outra pessoa, você ama a si mesmo, pois você muitas vezes usa a carne dela porque você precisa. Você ofende alguém porque você se sente ofendido. Então, sejamos um pouco mais de Cristo. Sejamos mais um pouco daquele que observa, não aquele que por muitas vezes diz algo, porque sequer deveríamos estar em meio a essa roda cheia de zombadores, de pessoas que muitas vezes não sabem o que dizem.
ou ainda não têm conhecimento, ainda estão cegas, assim como Paulo também estava. Ele conhecia tanto a lei, mas ele não praticava. Ele possuía conhecimento, não sabedoria e muito menos discernimento. Bom, eu sou o trigo e eu acredito no verbo.